Estamos começando mais um Café com Selinho e eu gosto muito de falar que o Brasil é rico de talentos, em vários segmentos, né? E no artístico, então, mais ainda. Eu estou aqui com um talento, um artista plástico, e eu vou contar para vocês por que o meu orgulho é dobrado, triplicado. Paulo Calfá Ravagnani. Bom, meu querido. Este menino lindo que tá aqui, eu vi nascer. Ele é neto do meu padrasto Lélio e para mim, além de sobrinho, né, quase como um filho, porque quantas folias nós fizemos junto, hein, Paulinho? Todas. Todas possíveis. Assistimos filme, ele ia lá para casa, né, e depois tinha o teatro. O pessoal saía, nós ficávamos assistindo o filme, representar o filme, né? Só que eu tô muito chateado com você, porque eu te fiz um pedido e você não cumpriu. Não, nunca crescer. Nunca virar adulto. Não cresça. Virei, perdi o cabelo. Virou adulto, perdeu o cabelo, ganhou um barbão, né? Um viking, um lenhador viking aqui, né, Paulinho? Bom demais, bom demais. Imagina. E um artista talentosíssimo, que faz coisas lindas, vocês vão ver durante a entrevista. Mas é uma técnica diferente, né, Paulinho? Sim. Me conta como é essa técnica. É nanquim bico de pena sobre tela. Certo. Normalmente o nanquim, por ser muito... por a base ser água, a tela não aceita muito bem. Então eu fiz uma mistura própria minha para poder ir na tela de uma forma bem viscosa. E a minha pena também é um pouquinho modificada para poder também ter a fluidez e os traços ficarem do jeito que eu quero. Sensacional. Você começou só com branco e preto e depois passou a colorir, não é? Exato. Aí eu passei a usar esmalte, acrílico. Como eu sou autodidata na pintura, eu comecei a simplesmente fazer o que eu achava que deveria... o que me soava coerente. Então... eu comecei a usar desde esmalte de unha até... aí eu comecei também a ver... esmalte de unha. Tem muita coisa quando eu faço íris e o olho para dar alguns detalhes para poder brilhar, ou quando você vai andando, porque a foto das obras pessoalmente é diferente, porque você anda e aí você vê que modifica conforme a luz. Mas então são coisas desse gênero que fazem isso, possibilitam isso. Animais, né? Você começou fazendo... macacos, tigre, leão. Eu gostava muito, sempre gostei. Ainda prefiro, tenho uma tendência... Não, eles são fantásticos, são perfeitos, né? Sim, o hiperrealismo, né? Mas o nanquim, o que aconteceu? Eu lembro que eu fiz Pan-Americana mais publicidade. E durante o curso... tinha assim, passava-se rapidamente ensinando sobre a história da arte e tal. E aí eu lembro que um professor falava, nossa, você tem muito jeito para pintura, que eu ficava desenhando, toda hora eu não queria saber de nada, só ficar desenhando. E aí ele falou, ele começou a me explicar das técnicas e óleo, não cheguei a fazer o curso e tal, mas ele me mostrava, ele teve interesse em querer me ensinar sobre isso, pontuar. E eu falei, mas qual que é a técnica que você acha que é assim, que ninguém gosta muito dentro de um contexto de conversas? Ele falou, nanquim bico de pena. É uma técnica que é para presidiário chinês. Ninguém suporta, você não pode errar. Não é permitido fazer pentimento. Você não consegue sobrepor. Então, por exemplo, eu pinto um rosto, aí eu erro alguma coisa, eu erro no tom, eu posso ir e corrigir. Então o óleo permite isso, o acrílico permite, ele falou, o nanquim não permite. Não permite, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Nossa. E aí ele falou, então ninguém faz isso. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Quero, é o desafio, né? É o desafio. Aí eu fui justamente para essa técnica e desenvolvi ela. E no começo eu fui como todas as pessoas, por achura, né? Que é, você faz os traços em vários sentidos para poder fazer luz e sombra. Mas eu comecei a fazer um jeito meu, que daí seria, na verdade, a espessura do traço que define a luz e a sombra. Entendi. Então, aí conforme eu troco as penas, e aí eu uso... no começo eu só usava pena e bambu. Aí conforme agora eu faço um mix, então para usar as cores, eu às vezes uso acrílico também, mas aí eu prefiro, em vez de usar pincel, eu uso muito as mãos, ou a bambu ou a pena ainda. E um trabalho assim, de um tamanho... porque você tem menores, tem os trabalhos grandes. Tem.
um médio, assim, qual a média de tempo que leva para você fazer um quadro? Os grandes, por exemplo, os de 3 metros, 2,5 metros com 3 metros, eu chego a levar meses. Então eu vou fazendo ele aos poucos, deixo ele de canto e eu vou fazendo os menores. Entendi. Que aí esses vão mais rápido. Mas sempre, no mínimo, mesmo com um trabalho pequeno, 2 semanas, pelo menos. Entendi. O mais rápido que você fez é em torno de 2 semanas? 2 semanas. Mas assim, é direto. Existe um equívoco das pessoas que achar que o artista, isso quem me falou foi até o Carlos Araújo. Sim. Ele falou assim, existe aqui um equívoco. na minha mãe tem vários. Tem um monte, inclusive, né? Tá ali no fundo, né? Ali no fundo do cenário é um Carlos Araújo. E aí ele virou pra mim e falou assim, Paulo, existe um equívoco muito grande das pessoas acharem que o artista tá lá é o bom vivant que tá curtindo e não, é um operário. Para você conseguir produzir e realmente surtir efeito, são 12 horas e às vezes é uma coisa muito maçante mesmo. Porque você fica pintando e como no caso, no meu é hiperrealismo, eu tenho que estar muito focado. Então eu não gosto de pintar com muito barulho ou muito movimento perto de mim. Eu gosto mesmo de ficar mais isolado. Silêncio, né? Exatamente. Porque também você tem que se concentrar também, né? E é incrível, quando você começa a trabalhar, normalmente as pessoas vêm e ficam assim. Elas querem participar, não é culpa delas, mas... E acontecia muito de eu ter ateliê aberto e aí eu não via a pessoa chegando. Aí de repente a pessoa chegava, era um susto. Aí uma gotinha errada no lugar de luz, acabava o quadro. E aí eu ficava assim, meu Deus, acabou. Então eu falei, não tem como. Infelizmente, é um trabalho realmente muito delicado. Solitário, né? Introspecção. Né? Exatamente. Legal. E hoje no Brasil, tem algum artista assim famoso nesse tipo de pintura? Não. O nanquim bico de pena, curiosamente, pela minha escolha que eu tive, não só não aqui, como em lugar nenhum do mundo. Sério? Caramba. Então tem que ser você o representante oficial dessa técnica, né? Não, e são lindos, não é porque ele é meu parente, são lindos mesmo. E realmente, tanto que minha mãe era sua fã, né? Ela ficava encantada com os trabalhos. Né? Sempre pedia pra ver, queria ver o... Ela chegou a levar no programa? Chegou, né? Chegou a levar no programa, colocou lá inclusive de decoração de cenário. Foi. É que na época, infelizmente, porque existe um desenvolvimento. Sim. Hoje eu tenho obras que são muito mais... tem uma qualidade muito melhor. Teria feito muito mais vista, né, na época. Sim. Na época eu estava começando. Então eram quadros menorzinhos. Se você se lembrar, eu fazia direto na madeira, né? Eu não fazia nem na tela. Não era tela, era madeira. Era madeira. E depois eu comecei a querer crescer. E aí eu falei, não, um painel de madeira de 3 metros ia ficar inviável de fazer qualquer coisa. Esse do Carlos Araújo é madeira, não é? É madeira. São de madeira. Porque na época ele foi me ensinar... Como eu não tinha curso de nada, eu não sabia como trabalhar com tela, eu não sabia como fazer o tratamento da tela, então eu fui lá aprender com ele. Certo. E aí eu tentei, inclusive, fazer com ele, misturar, que ele tinha muitas telas só de fundo, ainda não tinha trabalhado a imagem. Sim. Então ele me deu para falar, vê se você consegue fazer o nanquim aceitar, porque daí você já faz o trabalho, só que aí o nanquim não teve jeito. Não teve jeito. Entendi. Não. Então aí não ia viabilizar. Entendi. Eram duas mídias muito diferentes. Certo. E agora eu vou contar uma curiosidade aqui. O Paulinho é neto do Lélio, né? E ele tem um irmão, que é o Lelito. E aí teve uma época no programa da minha mãe, foi no SBT. O Antônio, né? O famoso Antônio, que levava, né? O Antônio recepcionava ela no programa, levava a cerveja quando ela fazia o merchan. O Antônio ficou muito conhecido, muito querido, nos deixou há pouco tempo. Uma perda realmente que sentimos muito, o Antônio, tão querido, né? Mas teve uns programas lá que nós pusemos o Paulinho e o irmão dele como os garotos, os hosts, né, do programa. Era Paul e Rick, né? Era Paul. Que a sua mãe fala assim, que ela não tinha ainda inventado. Ela falou assim... Rick Paul. Que ela falou, eu não posso chamar, né? Paul e Lélio. Paul e Lélio. Ficar muito estranho. E foram, você lembra quantos? 2, 3, 4, por aí. Foram mais. Que teve uma... Você lembra que teve até uma era uma coisa dos ternos do Zezé de Camargo e Luciano. Foi todo um período lá, né? E que a gente ia ser contratado, né? Pelo SBT.
Mas acabou que mudou a diretora foi, e a gente e não aí foi. puxaram o tapete do Wiki, pô. Mas foram alguns. Você chegou aí numa festa, lembra? Fomos no interior, com a Beth Zafir. Eu, meu irmão, a Beth Zafir. E você era o nosso agente. Eu era o agente. Pô, minha carreira de empresário durou pouco. Tava a hora que tava começando a... Teve 2 festas de debutante. Teve uma coisa... eu lembro que vocês foram, né? Teve cachê, né? Teve cachê. Ai, foi curioso aquilo. Agora, Paulinho, mudando um pouco de assunto, você teve comigo na estreia do filme, né? Foi. E aí deu uma repercussão imensa, porque eu me pronunciei dizendo que eu não reconheci minha mãe no filme. Foi. Mas você estava lá, você reconheceu ela como sua avó, né? Porque ela era como sua avó, você chamou ela de vó. Você reconheceu? Aliás, a única avó, né? Que eu tive. Eu só nasci e ela já estava... E... É meu filhinho. Tão pequenininho. Não. Eu vi, tinha assim, eu não tenho que admitir, alguns trejeitos e tal, mas eu achei uma coisa forçada, porque até depois eu fiquei pensando, mas eu... O próprio Lélio, né? Não. O próprio Lélio. O Lélio era extremamente ciumento, isso foi mostrado no filme, mas também, aquela cena, imagina, ela chega em casa e tinha um passeio todo de pétalas de rosa. Você imagina o seu avô jogando pétalas de rosa? Não, eu fiquei pensando, eu falei, eu era muito novo, eu acho que... Acho que eu não vi isso. Era mais, eu via mais ele na gritaria do que com as pétalas de rosa. Enfim, né? Enfim, abafa o caso, né? Mas a série, o pessoal tem gostado bastante. Você assistiu, não? Não, eu na Globoplay. Eu assisti depois alguns capítulos. Depois que eu vi o filme, você desanimou, né? Desanimei eu também. Bem, enfim, vamos falar de artes, né? Dos seus quadros. Paulinho, e assim, qual o sonho de um artista plástico? É uma grande exposição? O que você almeja para o seu trabalho? É curioso, essa pergunta é curiosa. Porque as pessoas imaginam o artista... Obviamente, eu não acho que nenhum artista está realmente focado no dinheiro. E também, nem mesmo é o reconhecimento como sendo mais do que qualquer pessoa, ou melhor artista do que outros. Mas é se eternizar de fato, de alguma forma, porque o mais difícil do artista é ele criar uma linguagem própria e ter aquele reconhecimento de qualquer... Não precisa ter assinatura. O cara olha e ele sabe, poxa, esse é o nível de reconhecimento máximo que eu acredito que um artista consegue alcançar. Maravilha. Nós tivemos a semana passada aqui no programa a Catherine Leclerc. É fantástica, ela mora em Colônia, na Alemanha. E ela é hostess de um restaurante bárbaro lá, chique. Vamos falar, cara, quem sabe a gente faz uma exposição lá. Pensou que fantástico. Bacana? Na Alemanha, né? Você já tem um cara aí meio de alemão. Já, morei na Alemanha, de pequenininho, se você se lembra. Sprechen Sie Deutsch? Es geht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ai, maravilha. Paulinho, esse aqui é quase sangue nosso, né? É como se fosse, né? Eu nunca vou esquecer aquele Natal que nós... Essa história vamos contar, que é muito engraçado. Nós estávamos eu morava em São José dos Campos e eu tinha uma loja lá de roupa no shopping. E levei o Paulinho e o irmão dele para ajudar, né? Na loja. E ficaram lá comigo uma semana. E aí minha mãe ia viajar pro exterior no Natal, e nós saímos de São José correndo para ir no aeroporto despedir, lembra? Aí nós estávamos lá na salinha de espera, chegou o Paulo Maluf com a dona Silvia, né? Aí minha mãe ficou assim, ouriçada, Marcelo, Paulinho, levanta. A gente tinha chegado, tipo, 2 minutos. Sentamos, viemos te ver, você tá indo viajar, pegando 2 horas de estrada. Ai, que bom que vocês chegaram aqui. Levanta. Tipo, nossa. Nós fomos embora. Sentamos. Foi rápido a visita. Foi rápido. Ainda flecha a visita.
Mas fantástico, sempre com muito amor, era muito gostoso, né? Muito Essa gostoso. época era boa. E eu sempre falei pra ele assim, quando eu tiver um filho, né? Se tivesse um filho, queria que fosse que nem o Paulinho. Porque ele era aquele menino levado, mas um levado gostoso, assim, de fazer farra, folia, né? A gente se divertia muito, dava risada, ele tirava sarro do avô dele, né? Muito. No bom sentido, né? Não, você Brincando, lembra né? uma vez, você chorava de rir, que eu fui no closet da sua mãe, peguei o brinco, um sapato e e saí. sal, né? Vovô, bicho, que porra é essa? Que é isso, bicho? E eu perseguindo ele no corredor. E quando a gente assistia filme de monstro, que a gente ia atacar seu pai, e o pai dele era forte pra caralho, a gente apanhava pra cacete, né? Enfim, histórias gostosas de família. Paulinho, você ganhou o selinho da minha mãe, né? Mas agora você vai ganhar o selinho aqui, que é o selinho que eu fiz com a cara dela. E tá o maior sucesso, viu? Ó. Todo mundo quer o selinho, todo mundo quer o selinho. Ó, então eu vou colar aqui. Pera aí. Vou colar aqui. Você vai levar o selinho da Hebe, porque você sabe que além dela ser sua avó, ela era fã do seu trabalho, te admirava, torcia pelo seu sucesso. Eu sei. E você sabe disso. Isso eu tenho certeza. E nós dois, mais o Cláudio, né? Tivemos o privilégio de ter quantos selinhos nós quiséssemos em casa, né, Paulinho? Sim. Nossa, que falta faz. Verdade. E eu vou falar também, porque você falando em tintas, nanquim, mas tem as tintas também que são usadas em casa para deixar a casa mais bonita ou seu estabelecimento comercial. E você sabe que aqui em casa só entrava Lux Color. Sim. Né? Lux Color, minha mãe fazia questão, porque era uma tinta de... é uma tinta de qualidade. Sim. E ela fazia questão de trabalhar com coisas de qualidade. E ela sempre falava assim, se eu não acreditar no produto, eu não tenho como fazer a propaganda. Isso é um fato. Não é? Você sabe disso. Sei Você muito. sabe disso. Sempre falava isso. Então a Lux Color, ela fazia com orgulho, ela enchia o peito, assim como eu hoje falo da Lux Color com todo orgulho, porque a gente sabe que é de qualidade, sabe que é bom, não é verdade? Verdade. E a gente quer coisa boa, assim Com como certeza. você. Querido, sucesso. Vamos ver essas exposições aí. Em breve um Com Café do certeza. Selinho cobrindo exposição do Paulo Calfá Havaiana, este talento, artista plástico, maravilhoso, lindo, mas ó, meninada, não se animem muito que o coração já está comprometido, hein? Tá? Então fica aí só admirando o Viking lenhador aqui. Beijo, querido. Pessoal, até semana que vem com mais um Café com Selinho.